Ok, muito obrigado. Bom dia, senhores. Dando início ao turno matinal da sessão do dia 25/6 de 2020. Começaremos anunciando uma retificação na ata de janeiro de 2020 relativo ao processo 10.880.673.119.2011.52. Nesse processo, o que gerou o acórdão 3302.008.046, a decisão será alterada para retirar o final da decisão, ou seja, ela vai ficar dessa seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. No termo do voto relator, votaram pelas conclusões os conselheiros Walker Araújo, José Lima Budi, José Renato Pereira de Deus e Gilson Macedo Rosenburg. Bom, agora passemos para o primeiro item da pauta, que na verdade a gente vai estar julgando o item da pauta anterior, do dia anterior, que é o item 561, da relatoria do Dr. Walker. Haverá sustentação oral e o Dr. Walker já está com a palavra. Presidente, vocês me escutam? Sim. Eu queria chamar a atenção aqui, porque eu acho que esse processo vai ter que ser retirado de pauta. Ah, é? Porque o valor do crédito pleiteado... É o original, tá? O valor do crédito pleiteado foi 1.018.000. E aí o pedido de compensação teve uma homologação parcial. Na verdade, o que se discute aqui é a diferença, é 133 mil. Ok. Só que como o valor do crédito é maior de 1 milhão, eu tenho que assumir que eu comi bola aqui, porque eu fui ver o valor do processo era 133 mil, que se discute a diferença. Só que como acho que a portaria ela determina que quando o valor do crédito é superior a 1 milhão, o valor do crédito, né? Não, não é isso não. Não? Não é o valor do crédito, é o valor original do processo. O valor original, ela fala. Então você tem que... original, independente do que está sendo discutido aqui. Então, você tem razão, o valor original era 1 milhão e pouco, não é isso? Isso aí. Então, se o valor original era 1 milhão e pouco, ele tem que ser retirado de pauta, porque ele não está dentro dos pressupostos da portaria. Eu peço desculpa, eu realmente cometi esse equívoco. Sem problemas. Peço desculpa, eu estou consertando antes de causar um problema maior, né? Até porque ele não poderia ser julgado. Então, é o 561, processo de relatoria do doutor Walker. Deixa eu voltar nele aqui, que eu estava copiando o resultado. Ele está aqui, 561. Está sendo retirado de pauta, porque ele está com valor superior ao previsto na portaria, no artigo 2º, e as matérias não tratam de súmula CARF ou de precedentes vinculantes do judiciário. Perfeito. Bom, agora, a sistemática adotada agora pela sessão vai ser julgar os paradigmas, começando pelo pelo item 246 da pauta, que é do primeiro dia de julgamento. 246, de relatoria do Dr. Jorge Abud. O senhor está com a palavra, Dr. Jorge Abud. De preferência, ligue o seu microfone, por favor. Ok, presidente. Por favor, já vou começar. Tá, a empresa é Laguiru. Tá, ok. Agora mesmo. Processo 13.005.6
720.277/2013-02. Cooperativa Loureiro Limitada. Relatório. Prazo presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de contribuição para o PIS/PASE pelo cumulativo mercado interno, relativo ao primeiro trimestre de 2011. O interessado obteve provimento judicial através do mandado de segurança para que os pedidos de ressarcimento fossem analisados em 30 dias. Se reconhecidos os créditos, fossem atualizados pela taxa Selic para que não fosse efetuada a compensação de ofício. A DRF Santa Cruz do Sul proferiu parecer para esclarecer que, após análise, teria efetuado as seguintes glosas sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados em insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado ou elaboração. Sobre crédito presumido vinculado à exportação, pois o pedido deveria ter sido apresentado através de PERD com um formulário apenas para este tipo de crédito, mas ao invés de seguir tal rito, o contribuinte assumiu os créditos presumidos. Atividades agroindustriais ao PERD com específico para o PIS ou COFINS exportação. Como o PERD com aqui tratado no referente ao mercado interno, a glosa de crédito presumido não ocorreu estes autos. O crédito tributário foi parcialmente reconhecido, sendo que as compensações foram homologadas em lei, de acordo com o quadro constante do despacho decisório. Se identificado em 6 de agosto de 2013, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade. Em 28 de novembro de 2015, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, pode passar o voto, doutor. Ou não? Cooperativa Loureiro Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em análise o pedido de ressarcimento dos créditos da contribuição PIS, vinculados às receitas do mercado interno, no primeiro trimestre de 2011. Reconheceu parcialmente os pedidos de ressarcimentos formulados, como se depreende despacho decisório em referir parte dos créditos com base em 2 pontos relativos a frente, B, crédito presumido. No tocante ao crédito presumido indicado na linha B, a requerente informa que efetuou um novo pedido de ressarcimento formulado através de formulário papel. Em relação à linha A, a autoridade fiscal usou parte dos créditos objetos do pedido de ressarcimento sob o argumento de que as despesas com frete de transferência, seja com produtos utilizados como insumo, seja com produtos acabados, não são possíveis de creditamento, em razão da ausência de previsão legal. Portanto, existem 2 situações a serem consideradas. 1. O frete de transferência na remessa de ração para o cooperado. E 2. O frete intercompanhia de mercadoria pronta. A requerente é uma cooperativa agroindustrial, cujo objeto social preponderante, conforme se depreende do seu estatuto social, é a criação de animais, através de projetos integrados, para a cooperativa ou terceiros e a venda de sua produção agrícola pecuária nos mercados locais, nacionais e internacionais. Da leitura do Estatuto Social, é evidente a existência de um regime de integração completo entre cooperativa e cooperado, como se depreende pelas expressões criação em comum e a venda em comum da produção agrícola pecuária. Os itens da manifestação de inconformidade fornecem uma descrição da atividade em análise. A renda do produtor cooperado será utilizada para a produção de animais que serão remetidos para a cooperativa que os abaterá e procederá à industrialização dos respectivos cortes. O círculo produtivo poderia ser assim esquematizado. Nas glosas, o contribuinte sem surgir compra 2 tipos de glosa: uma glosa de frete de ração entre a cooperativa e os produtores, e 2 a glosa de frete de produtos acabados entre a cooperativa e supermercado próprio. 1. Frete de transferência de ração da cooperativa para o cooperado, o qual seria crédito decorrente dos custos comuns que seriam utilizados dentro do processo produtivo. Insumos. Em relação ao primeiro frete contestado, transporte de ração para os cooperados pessoas físicas, o interessado junto a algumas notas fiscais por amostragem, sendo que em todas elas o valor do frete foi informado como 0 e em dados adicionais. Na parte inferior esquerda das notas, consta a seguinte informação: a cooperativa está fornecendo a ração para o cooperado pessoa
preço do frete está incluído no preço da mercadoria. A forma de pagamento está descrita como desconto na produção, que o cooperado é obrigado a entregar para a cooperativa. Ou seja, quem está pagando frete é o cooperado, pessoa física, não a cooperativa. Quando ele entrega a produção à cooperativa, seu pagamento é descontado dos insumos recebidos e do frete pago sobre eles. Não faz qualquer sentido a discussão sobre o frete de transferência ser insumo, se tal frete não é custo suportado pela cooperativa, mas pelas pessoas físicas. 2. Frete intercompanhia de mercadoria pro. Tá bom. Tá entendeu, então. Vamos votar então esse... Não, faz o seguinte, passa o voto todo e aí depois as pessoas votam de acordo com o que acham. Relacionado com a venda, enquadrando-se no inciso 9, artigo 3º. Prevê-se na Câmara Superior de Recursos Fiscais o entendimento pela possibilidade de aproveitamento do crédito de visão cumulativos decorrentes das despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos. A Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se sobre o tema, firmando entendimento no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa por se constituir como parte da operação de venda. Nesse sentido, eu acordo de relatoria da nobre conselheira Tatiana Oliveira, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto com razões de decidir. Invertida glosa. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e dou provimento ao recurso do contribuinte para reverter a seguinte glosa: crédito sobre fretes na transferência de produtos acabados. E com o voto. Ok. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Vou divergir, eu vou com o relator no primeiro item e no segundo item já vou divergir, porque eu ontem à noite li o voto da Câmara Superior de maio e inclusive o Rodrigo faz uma declaração de voto lá e traz alguns julgamentos do STJ e tudo mais, então realmente eu vou mudar minha posição, porque parece mais coerente essa nova posição adotada pela Câmara Superior. Ok, então o senhor diverge quanto produtos acabados, não é isso? Isso. Ok. Doutor Walker. Eu fiquei na dúvida desses produtos acabados. Ô Jorge, porque eu acho que aqui não é para o centro de distribuição, não. Aqui é direto para o supermercado. Deles. Para o supermercado dele. Então, mas aí é para venda, né? Aí não é centro de distribuição, vai para o supermercado. Mas, Walker, mas aí eu te pergunto o seguinte, entendi, você está falando o seguinte, a cooperativa tem um supermercado e ele leva para esse supermercado e fica depois para venda, então na verdade já está lá para venda. Isso. Eu acho que eu queria, porque é diferente, né, do centro de distribuição. Não, é venda. Oi? É venda. É porque, você entendeu, Vinícius? Acho que vai direto para o supermercado. Aí eu acho que é uma operação de venda, né? Entendi. Porque você não vai mandar para o supermercado para depois distribuir, eu acho, né? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual a diferença, só para reflexão, tá? Qual seria a diferença da pessoa pegar os sacos enormes de soja, por exemplo, levar esses sacos enormes de soja que foram todos produzidos bonitinhos e colocar no armazém. Não foram vendidos ainda, mas colocar no armazém porque ele não vai manter no produto. Porque o lugar onde ele estoca para vender é lá. Então, depois vai vir alguém e vai falar o seguinte: eu quero comprar 1000 sacos de soja. Vai pegar no armazém e vai levar. Isso aí é uma coisa. Essa é a situação. Agora, a situação do caso. Ele vai pegar a produção dele e vai levar, não para o armazém, para o supermercado, ele vai ficar lá. Aí o consumidor vai lá e compra essas mercadorias. Sei lá, 10 sacos de feijão.
Qual é a diferença? Eu não faria essa comparação, eu faria a comparação com o que a gente vota aqui, que é o centro de distribuição, porque quando você remete ao centro de distribuição, é uma etapa anterior ao centro de distribuição remeter à loja que vai vender. Entendi, mas isso eu sei, não, isso eu não tenho dúvida. Eu só eu estou pedindo a reflexão disso até para formar minha convicção também. Não, então, mas porque assim... Eu vou botar, então para você, por exemplo, só completando o meu raciocínio para você me ajudar. Na hora que você pega essa mercadoria, tira do parque fabril e leva, por exemplo, para um ponto de venda, mesmo que ela ainda não esteja vendida, ela vai estar exposta para ser vendidas, nesse caso você entende que é frete sobre venda. Eu acho que sim, eu estou... Porque eu não sei se a gente... Não sei quem votava diferente, votava dessa forma. Porque eu não sei se era só a questão do centro de distribuição. Eu só estou perguntando isso até para poder delinear. Então. Entendeu? Porque eu não vejo diferença. Eu entendi. A etapa anterior eu concordo com você. Qualquer etapa anterior de produto acabado, eu concordo com você. O meu problema para mim não tem diferença aonde você depositou. É porque se for para varejo, é óbvio que vai ficar ali na varejo, até atacado mesmo, mas vai ficar no supermercado. Dependendo do montante, vai ficar dentro de um galpão para ser vendido depois. É lógico que essas produções de soja normalmente já são vendidos antes, né? A gente sabe disso. Mas, eu queria essa reflexão dos senhores, para me ajudar, inclusive. Se puder fazer alguma colocação. Vinícius, por exemplo, que já votou, o que você acha? Porque eu constatei essa diferença, e eu acho que tem uma diferença significativa aqui com o centro de distribuição. Porque a minha negativa sempre nesse caso, com o centro de distribuição, é que é uma etapa anterior à venda, né? Porque é uma logística da empresa, melhor dizendo. Ela pega o produto dela acabado, remete para esse centro de distribuição, e o centro de distribuição vai distribuir para as empresas filiais dela, e lá vai ser feita a venda. Quer dizer, é uma etapa anterior. Aqui eu fiquei em dúvida... Então deixa eu te perguntar, o centro de distribuição para essas empresas que vão vender, você dá? Eu acho que eu daria, porque aí seria uma operação de venda, né? Mas eu acho que você não deu já, esse é que é o detalhe. Oi? Eu acho que a gente já votou coisas que teve não era exatamente para um comprador, e era para uma loja ou para algum estabelecimento do sujeito passivo, para fins de colocar exposto à venda. E eu acho que você já não dava. Acho. Veja, eu não estou botando com certeza não, tá, Walker? Eu posso estar equivocado. Eu acho que o caso que nós votamos foi para estande. É que a gente já votou várias coisas diferentes. Porque tem o caso que é estande, né? Eles tiram o produto e levam lá para uma feira para colocar no estande. Isso é outra situação. Eu posso pedir, eu vou pedir vista. Mas antes disso, o Vinícius queria falar. Deixa ele falar. Tá. Um minutinho. Olha só, eu acho, Gilson, nesse caso aí, que é a mesma coisa que para centro de distribuição, porque é uma etapa anterior à venda. Vai para o mercado para quê? Para ser vendido. É isso que eu estou falando. E quando a gente lê, o que me convenceu no voto lá da Câmara Superior é o seguinte, tem uma expressão na própria lei que diz assim, suportado pelo vendedor. O frete suportado pelo vendedor, ou seja, ali se está imaginando que uma operação de frete dentro de uma compra e venda. Certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto que você bateu no ponto que eu estou pensando. Porque assim, eu tinha o posicionamento ligado ao posicionamento lá do pessoal, do Rodrigo, acho que foi o voto, né, que inaugurou isso aí, porque eu entendi a operação de venda como essa coisa mais ampla e tudo mais. Mas, literalmente, lá quando você lê a lei, parece que fica claro, porque fala ali, os fretes suportados pelo vendedor. Nesse caso aí, não tem vendedor ainda.
É um frete... É um Transferência, né? Exato. Não é suportado pelo vendedor, é suportado pela empresa que está transferindo para ela mesma. É mera transferência. Não tem vendedor e comprador aí. Então, assim, nesse caso também eu imagino que não há diferença, porque continua a titularidade da mercadoria com a empresa que está transferindo. Verdade. É o que eu estou pensando. Foi exatamente nesse sentido que eu pensei, entendeu? Por isso que eu queria que o Walker, de repente, me mostrasse a diferença, porque eu estou nessa linha. Não me convenceu. Quando eu vi os julgados do STJ, Walker, eu falei, cara, como que a gente não viu isso antes, né? É verdade. Tá, então Vinícius, você continua, só um minutinho, Walker. Então, Vinícius, você continua com o seu voto? Continuo. Ok, então tá. Eu vou com a divergência, eu não vou pedir vista, não. Vou com a divergência e futuramente, se eu achar alguma coisa, eu mudo, mas vou ficar com esse raciocínio mesmo de negar para produto acabado. Ok. Jorge votou. Zé Renato. Então, vocês falaram desse novo acórdão da Câmara Superior. Eu confesso para vocês que eu não o vi. Até pediria a vocês aí que já viram, mandar o número deles para a gente ver. Porque eu quero analisar isso de novo, porque realmente eu entendia de forma diversa da que vocês acabaram de falar aqui. Eu quero vista desse processo. Vai ter visto? Quero. Zé, eu tenho, Zé, me lembra no final da sessão, quando o voto que eu já fiz de produto acabado novo. Beleza. Já colocando a nova decisão, tá? Mas me lembra isso. Beleza. Depois que eu te passo. Pode deixar. Então, relator deu provimento parcial ao recurso para reverter a glosa. Vinícius e Walker acompanharam e José Renato pediu vista. Presidente, divergiu, né? Presidente, é divergência. Desculpa, Vinícius e Walker. Não, Vinícius não. O Vinícius abriu divergência. Parcial, tá? Divergência quanto aos produtos, aos fretes de produtos acabados. O Walker acompanhou a divergência e Zé Renato pediu vistas. Pronto. Ok? Vou botar esse mesmo resultado para os itens 247, 248, 249, 250, 251, 252. Pega, a gente não tinha visto isso, né, Vinícius? E esse voto é antigo, não é tão novo do STJ, não. Então. E você repara que eles já estão há tempos aplicando isso. Não estão nem mais analisando. Só não fizeram repetitivo. Eu procurei o repetitivo para ver se era repetitivo e aí botava uma pá de cal, mas não encontrei. Eu não sei se você encontrou. Ainda bem que não é repetitivo, cara. Mas se é repetitivo, se for repetitivo e alguém reclamar, a gente vai falar que desconhecia, ora. Vai fazer o quê? A Câmara Superior também não votou assim, ora. Bom, então o 246 foi. O próximo item é o 304 da pauta. O 304 é de relatoria do Dr. Vinícius.
Boma Comércio, doutor Vinícius, o senhor está com a palavra. Caramba, meu, pensei que não ia. Voltou igual um bumerangue esse aí. Só um momentinho que eu vou abrir aqui o processo, peraí. Aí você vê qual que você vai ler aí, porque são 2 votos aqui, tem aqui. Tem 2. Bom, ele vai ler o 2012-59, né? Isso, é. Porque é o da pauta. Ele é repetitivo, Gilson? Ele é repetitivo. Na pauta tá como repetitivo. Ele é repetitivo. Provavelmente o 315 deve ser o outro. Deixa eu ver aqui. Não. 315 é Adra. É Adra, é meu. Não, é o 322. 322? Engraçado, o meu não consta como repetitivo, 322. Deixa eu ver aqui. Não, é 321. 321. Isso. Aí vem bomba de novo repetitivos. Isso, perfeito. Olha qual que você quer ler primeiro? Vamos ler esse que está em primeiro. Que é o Final 59 aqui. 304, isso mesmo. Ok, então o senhor está com a palavra, doutor. Olha só, esse caso é um caso simples, mas a gente pode tomar aí dois caminhos. E eu elaborei aqui um voto com os 2 caminhos. Tá, qual é o caminho que o senhor quer tomar? O caminho... deixa eu contar a história aqui. Trata de quê? De pedido de ressarcimento, de COFINS não cumulativa, do segundo trimestre de 2008. O que acontece? A fiscalização, ela intimou o contribuinte para apresentar os arquivos digitais, segundo lá a IN 86 e em conformidade com a COFINS 1501. O contribuinte não apresentou os arquivos digitais durante a fiscalização. E aí o que acontece? Aí a fiscalização simplesmente negou o pedido de ressarcimento. Aí eu vou passar aqui para as colocações do sujeito passivo, tá? Na impugnação. Só um momentinho que eu estou encontrando aqui. Muito bem, aí o contribuinte se insurgiu, a DRJ manteve o despacho, porque disse que atendeu os requisitos normativos vigentes à época e o sujeito passivo não comprovou o direito creditório pleiteado, pois deixou de entregar os arquivos digitais solicitados pela fiscalização, descumprindo com isso não apenas a exigência da autoridade fiscal, mas também expressa previsão normativa. E em recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta os mesmos argumentos que apresentou em manifestação de conformidade. Quais são esses argumentos? Eu vou ler aqui. Olha só, tem um detalhe aqui, fático, que o contribuinte encaminhou à delegacia lá de Araguaína todos os arquivos digitais solicitados antes de vencer o prazo para impugnação. Tá? Então, depois que foi lavrado o auto, depois que foi exarado o despacho decisório, negando, e antes de apresentar a impugnação, naquele período de apresentar a impugnação, ele transmitiu os arquivos para a delegacia lá de Tocantins. Então, agora só me falta reproduzir eu vou ler o voto, porque aí no voto eu abordo os argumentos do passivo. Pode ser? Pode ser, doutor. Então, vamos lá.
Como visto, a recorrente postula, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade do despacho decisório por vício de ilegalidade, cerceamento de defesa e falta de apreciação dos pedidos formulados. Nesse ponto, segundo a recorrente, a intimação fiscal realizada durante o procedimento de análise dos PERDECOMPs não respeitou a legislação aplicável ao caso, tendo concedido prazo inferior àquele normativamente previsto, que é 110 dias, segundo a recorrente. Além disso, a recorrente afirma que não estaria obrigada à apresentação e manutenção pelo prazo decadencial dos arquivos digitais para os fins previstos na IN 86/2001 e na Lei 8.218 de 91. Requer alternativamente que seja reformada a decisão determinando a realização de auditoria fiscal para a apuração dos créditos controversos na forma e nos prazos da Lei 11.457 de 2007. Todas as matérias contidas na manifestação de inconformidade, repetidas na peça recursal e enunciadas no relatório, foram enfrentadas de forma precisa pela decisão de piso. Por essa razão, com base no artigo 50, parágrafo 1º, adota as razões de decidido aresto recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir. Coloque-se inicialmente que se refere à repartição do ônus da prova, nas questões litigiosas, a legislação processual administrativa tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa ou alega deve provar. Já nos casos de utilização de crédito, aí ele falaria, eu pulei aí, porque ele ia falar do auto de infração e tal, aí eu já pulo para o nosso caso aqui. Já nos casos de utilização de direito creditório pela interessada, entretanto, o quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, a atribuição da interessada a atribuição da interessada a demonstração da efetiva. Aí ele vai falar de ônus da prova e tudo mais. Perfeito. Então vou dar uma pulada aí para a parte, para um outro tópico. Para esse mesmo relato aí da DRJ, mas isso aí está na página 4, tá? Eu vou dar um pulinho aqui, porque ele explica a questão do prazo de 110 dias que o contribuinte alega e tudo mais, e essa explicação da DRJ está perfeita. Deixa eu ver aqui qual que é a parte que eu vou, para qual parte que eu vou pular. Dessa forma, com vistas às análises de direito creditório de PIS/COFINS solicitado por meio de PERDECOMP, faz-se necessário verificar o suposto crédito. Portanto, no curso do procedimento de verificação do pedido de ressarcimento e da compensação declarada, pode e deve a autoridade fiscal requisitar informações ao sujeito passivo a fim de constatar a propriedade ou impropriedade do pedido levado a efeito pelo contribuinte. Nesse sentido, a Instrução Normativa 900, artigo 65 e IN 1300, vigentes à época da análise do direito creditório, determinavam que a autoridade da RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos. Dispunham ainda, no parágrafo 3º dos mesmos artigos, que, na apreciação de pedidos de ressarcimento de declarações de compensação de créditos de PIS e COFINS apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital em conformidade com a Instrução Normativa 86/2001, conforme o ADE 1501. Aí ele cita aí os dispositivos normativos. Portanto, não há dúvida, eu estou pulando agora para a página 5, portanto, não há dúvida de que, na hipótese de créditos a título de contribuição para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica com os documentos fiscais de entradas e saídas relativas ao período de apuração do crédito, conforme previsto na IN 86 e no ADE 15. Nada mais fez a fiscalização, nada mais fez a autoridade fiscal, tudo indica, que cumprir
com a legislação regente das circunstâncias a ela apresentadas. O pleiteante ao direito creditório, sem o qual as compensações a ele correspondentes não podem sofrer homologação de seu turno, depois devidamente intimado, não promoveu tal. A comprovação da existência de crédito líquido e certo é inerente, aí ele fala do 170 e tal. Vou pular aqui para... Ele diz que a instrução normativa não fere, né, aos comandos legais, porque isso está lá no 170, na 9430/74, tem lá a atribuição para a Receita no parágrafo 14. Vou pulando aqui já página 6, que ele vai explicar a questão dos 110 dias do prazo lá que o sujeito passivo invoca um prazo maior. É fato que o ato declaratório COREC 3 de 2012 prorrogou o prazo para as respostas às intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS para 110 dias, contados da data de ciência da intimação. Todavia, a contribuinte foi intimada muito antes deste ato, em 26 de 6 de 2012, quando vigia o prazo de 20 dias para cumprimento da intimação. Além disso, o referido ato não foi publicado neste ato de tempo, mas sim quando já esgotado esse prazo fixado na intimação. Apesar disso, a emissão do combatido despacho decisório ocorreu bem após a data, caso considerássemos aqueles 110 dias, isto é, em 14 de 10 de 2012. Lembre-se que no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, o contribuinte, o ônus da prova, ele está falando. Não cabe, no contencioso administrativo, analisar documentos que não foram disponibilizados à auditoria fiscal. Então, é o seguinte, eu vou resumir aqui. Eu vou pular agora para a minha parte aqui. Em seu recurso, o sujeito passivo traz um argumento suplementar à manifestação de conformidade, a saber, o colegiado de primeira instância teria reconhecido que o prazo descrito no mandado de intimação fiscal não seria aquele previsto em lei, sendo certa a dilação do prazo de apresentação da documentação e arquivos exigidos. Tal alegação não encontra qualquer fundamento, pois da simples leitura dos excertos do aresto recorrido, transcritos, depreende-se que o colegiado afirma a validade da intimação, tendo consignado que aquele ato estava conforme a legislação então vigente. Na verdade, como bem sublinhou o acórdão atacado, o sujeito passivo teve, durante todo o procedimento fiscal, antes da fase litigiosa, prazo suficiente para apresentar os elementos probatórios do crédito postulado. Nesse contexto, compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo, ainda que considerássemos o prazo de 110 dias previsto pelo ADE, COREC 3 de 2012, o qual é posterior à intimação, vale lembrar, não apresentou os elementos probatórios de seu suposto direito creditório. A ciência da intimação para a entrega dos arquivos digitais se deu em 26 de 6 de 2012 e o despacho decisório foi exarado em 3 de 1 de 2013, ou seja, mais de 150 dias se escoaram sem que o sujeito passivo apresentasse os arquivos digitais com as provas do direito postulado. Assim, tendo em vista que coube à Receita disciplinar os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, a teor do artigo 74, parágrafo 14 da Lei 9.430, e considerando o que estabelece o artigo 65 da IN 900, pense que a inobservância da obrigação de apresentar os arquivos digitais consistentes em sua escrituração fiscal e contábil implica o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das compensações discutidas nos autos. Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta absolutamente amparada na legislação então vigente, apresentando fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios, contraditório, tal. Então, aqui eu estou defendendo a validade da autuação, porque a autuação foi conforme a situação naquele momento. Só que, como eu disse, então aqui, analisando a situação como ela está aqui, eu estou negando provimento.
Só que tem um fato que eu falei antes, ele transmitiu os arquivos antes da impugnação. Você está negando uma preliminar aqui, que eu estou vendo. Isso. Preliminar, porque assim, uma coisa é a gente entender que o auto é nulo. Isso no auto não é nulo. Ou não tem nulidade no auto nem na decisão da DRJ. Não, sim, mas é que eu não estou vendo aqui no voto, assim, um lugar específico que você define, assim, afasta preliminar. Eu falo lá, rejeitar as preliminares, porque aí eu já pulo, porque se confunde, porque eu posso simplesmente entender por aí, matar aí o problema. Tá, tudo bem. Mas, então, mas assim, um outro pensamento que aí eu trago essa reflexão, de repente a gente pode amadurecer uma reflexão. Ele trouxe ele transmitiu os arquivos digitais antes da impugnação. Né? Então, não sei se esses documentos são suficientes ou não, porque ninguém teve a possibilidade de analisar, porque a DRJ já afasta o pleito pela questão lá de não apresentação de documentos. E eu estou seguindo, a princípio, essa fundamentação do DRJ. Não sei se a gente já votou, se a turma já votou algo parecido. Não, isso. Assim, porque o que você está falando é o seguinte, ele apresenta, ele tinha um prazo pela legislação para apresentar documentos, ele não atendeu no prazo, mas ele apresentou posteriormente ao prazo. Só que foi antes da impugnação. Não é isso? Isso. Bom, porque... Então, esse é o caso. Aí o que eu estou continuando aqui? Eu tenho uma análise subsequente a toda essa questão, vamos dizer assim, de validade do auto, que está na página 8 já. Em síntese, não há que se cogitar a nulidade das decisões administrativas e tal. Então, eu falo assim, apesar de reconhecer a validade do despacho decisório... Vinícius, olha só, peço só um minutinho. É que ou você faz um ou você faz o outro. Não, eu tô prosseguindo aqui. Qual é a tua... Não, eu entendi, mas qual é o teu voto? O meu voto é esse aqui, é esse completo aqui, tá? Tá, então vamos primeiro passar por esse voto, e aí, dependendo da análise do colegiado, a gente pode Isso, inclusive eu posso mudar o meu voto, assim, tá bom. De repente o colegiado me convencer. Então, meu voto termina aí. A gente acaba aí. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Eu rejeito as preliminares e nego o provimento. Ok, passo então ao doutor Walker. Presidente, eu vou divergir. Vai divergir? Porque eu acho que, como ele apresentou os documentos na fase de manifestação, e é na fase de manifestação que se abre o contencioso, eu acho que a DRJ deveria ter analisado esses documentos, porque é uma prova do direito dele, né? Eu vejo que está dentro do prazo. E eu acho que ela deveria ter convertido o julgamento de diligência para apurar a origem do crédito, se realmente há ou não. Então, eu vou pedir. Olha só, como o Walker está levantando uma questão interessante, eu acho que eu posso mudar meu voto. Agora pode. Podia antes. Acho que é mais sensato essa segunda alternativa mesmo. Tá, Vinícius, então fala qual vai ser seu voto, porque aí eu abro uma divergência. Então, olha só. Qual seria a sua mudança, então, doutor Vinícius? Olha, a minha mudança seria a seguinte: apesar de reconhecer a validade do despacho decisório, pois exarado conforme os pressupostos fáticos e normativos vigentes à época, há um fato que me parece decisivo para o deslinde do caso concreto. Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo teve ciência do despacho decisório em 25/1/2013. Em 5/2/2013, constata-se pela análise dos recibos das folhas 35 a 37, juntados com a manifestação de conformidade, que o sujeito passivo fez a transmissão dos arquivos digitais dos meses de abril a junho de 2008. Isso significa que o sujeito passivo transmitiu, dentro do prazo para a interposição da manifestação de inconformidade,
os arquivos digitais solicitados pela fiscalização. Assim, considerando que houve transmissão dos arquivos digitais de forma tempestiva, segundo o prazo previsto no artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7235, e tendo em vista o princípio da verdade material, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências. Proceder à apuração dos créditos de COFINS, período de apuração tal, levando em consideração os arquivos digitais transmitidos pela recorrente, assim como outros documentos e informações que se mostrarem necessários. 2. A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise das compensações objeto do presente litígio, apurando se eventual crédito de COFINS, período de apuração segundo trimestre de 2008, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos das declarações de compensação sobre litígio. Número 3, elaborar parecer, tal, conclusivo, com documentos e tal, e dar ciência ao sujeito passivo. Ok. Doutor Walker. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. José Renato. Com o relator, presidente. Corinto. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o relator, de tal forma que... Só uma pergunta. Aí o auto de infração, ô Vinícius, foi porque não foi comprovado o direito, aquela coisa toda, não é isso? Não foi nem alto, foi perto. É perto, então tá bom. Não, porque se por acaso, eu tinha entendido até que era um auto, depois agora que eu vi que é perto, e se fosse um auto por falta de entrega de documento, aí não dava para ser dessa forma, né? Não é. Porque aí o fato gerador, né, o ilícito é exatamente a não entrega. E aí entregar depois não adianta nada. Não tem nada a ver. Okay. Então, o item 304 foi convertido em diligência nos termos do voto do relator. Esse mesmo resultado estou copiando para os itens até 300 e... É repetitivo mesmo, né? Porque eu não me dei conta que ele era repetitivo. E 11. Fica na tua caixa, né? Sim? Quando é repetitivo, fica na tua caixa. Não, ele está na minha caixa. Mas não é só por isso, não. Eu também peguei o relatório a página inicial da ata, se você for reparar, ali vem todos os processos, tem que vir. Os processos que servirão de paradigma e os que utilizarão como paradigma. Entendeu? Então, a partir dali eu sei o que é ou não paradigma. Oi? Agora, como é que eu sei que um processo é repetitivo para mim? Que eu nunca peguei repetitivo. Tem escrito. Não, tem escrito. Na hora que você abre no processo, sempre tem uma nota. Tá. Isso você deve avisar na pauta ele. Oi? Deve avisar que é repetitivo na pauta. Inclusive, você tem que avisar. Eu nunca peguei repetitivo. Pegou esse aí. Oi? Pegou esse aí, é repetitivo. Esse foi o primeiro. Eu não tinha pego. Realmente eu não... Me fugiu isso aí. O que foi, Coelho? Eu pensei que tinha congelado o Walker. Ele ficou muito tempo numa só posição. O Walker, ele fica parado numa posição, né, cara? Acho que ele fica fazendo yoga, sei lá o que ele faz. Ele tá concentrado. O cara fica concentrado para não fazer nada. Presidente. 300 Oi. A gente pode fazer um intervalozinho, rapidinho? Nesse momento? Por favor. Ok. 10 minutos, são 9h17. Apoio, por favor.